Profecias de Maria Júlia Jarreni sobre a Igreja. A Mãe de Deus reclama do desprezo que o clero manifesta em relação às suas mensagens e aparições. E Nosso Senhor diz ainda, em 4 de janeiro de 1884, Eu fiz tudo por meu povo, eu enviei minha mãe à terra. Poucos acreditaram em sua palavra. Eu os fiz escutar minha voz por todos os lados, escolhendo para mim vítimas, nas quais operei maravilhas e prodígios. Elas foram desprezadas e perseguidas. Em 19 de setembro de 1901, aniversário das aparições de La Salette, a Santíssima Virgem disse: Ainda tenho hoje em meus olhos o traço das lágrimas que derramei naquele dia, querendo dar a boa nova aos meus filhos, se eles se convertessem, mas a triste notícia, se persistissem na iniquidade. Fizeram pouco caso daquilo que revelei. Eis a hora em que vão se cumprir as grandes promessas que os chefes da igreja desprezaram, não quiseram as luzes. Por tudo isso sofri muito. A dor neste momento oprime meu coração. A espada mais dolorosa neste momento é ver as disposições tomadas e que se preparam. É ver os pastores desfigurarem-se do belo e sagrado que dirige e governa a Santa Igreja. Meus filhos, quando eu me lembro, após o dia em que eu entreguei sobre a Santa Montanha de La Salette, a terra ameaçada, minhas advertências, quando me lembro da dureza com a qual se receberam minhas palavras. Não todos, mas muitos, a maior parte recusou a confiança. Meu divino Filho, que tudo vê, até mesmo as mais escondidas consciências, que viu o desprezo das minhas promessas, apressou-se no céu a tomar uma medida de rigor. Quando vejo aquilo que espera a terra, minhas lágrimas ainda correm. Falsos apóstolos, promessas enganadoras e mentirosas, solicitam meus caros filhos para salvar a vida deles da tempestade, do perigo do sangue. Eu vos asseguro, fujam da sombra desses homens, que não são nada mais que inimigos de meu divino Filho. Rezai pelos pastores, cuja fraqueza será a perda de uma multidão de almas. Nossa Senhora repetiu esta mensagem 3 vezes. Quando vejo os inimigos apresentarem suas promessas a muitos daqueles que carregam o sacerdócio do meu divino Filho, quando vejo essas almas deixarem-se descer ao abismo, dir-vos-ei: espanto-me como Mãe de Deus Todo-Poderoso, que meu filho não desça do céu agora para golpear com sua cólera os inimigos que o insultam e ultrajam. E em 4 de agosto de 1904, Nossa Senhora volta novamente a esta questão. Diante do desejo dos santos padres, que queriam fazer conhecer a mensagem de La Salette, os pastores ficaram revoltados e a mesma mensagem foi selada, enquanto devia ser entregue ao mundo, pois ela fala grandemente sobre a questão dos pastores e sacerdotes que se revoltaram. Como quereis que os castigos não caiam sobre a terra? Eu recompensarei meus bons servos. Deixam-se todas as almas irem à deriva. Ocupa-se muito pouco da salvação. Ama-se o repouso, boa cadeira, bem-estar. Nossas caras vítimas sacerdotes são pouco numerosas. Em 12 de maio de 1896, Nossa Senhora disse: Eu entreguei todas as minhas vontades eternas para salvar o meu povo dos castigos. Muitos sacerdotes murmuraram e não acreditaram em minha palavra imaculada.
Eles me desagradaram muito e ofenderam o Santo dos Santos. E em 19 de setembro do mesmo ano, Nossa Senhora diz: o sacerdote não é mais humilde nem respeitoso. Ele é fraco e frio para o santo serviço. Ele pensa em fortificar o seu corpo, enquanto deixa gemer sem consolação as almas. As festas na terra são pagas terrivelmente na eternidade. O dia do grande desencadeamento da minha cólera, muitos negarão o rei que eles serviram. O sacerdote infiel não terá medo de negar o seu pai e de envergonhar eternamente seu sacerdócio, como Judas. Veremos as traições que se cometerão na hora em que se espalhará o medo. Para salvar a vida do corpo, colocará sua alma em tão grande perigo. E em 1907, Nosso Senhor fala sobre o abafamento de suas mensagens por parte daqueles que deveriam propagá-las, os bispos e os padres. O sufocamento sistemático de minhas divinas palavras não aguenta as consequências mais graves. É por causa disso que serão pedidas contas severas àqueles que interceptaram as mensagens do alto. Durante eleições que asseguraram o triunfo dos republicanos na França em 1877 e 1879, a Santa Virgem se queixa. São os padres quase todos que foram os primeiros a pedirem que homens ímpios governassem a terra. Os padres se esconderam para ir levar sua voz ao lado revolucionário. Mas hoje, os padres não se escondem mais. Muitos dentre eles seguem procissões atrás da bandeira vermelha. Mas Nosso Senhor acrescenta, e isso não somente a respeito do clero, mas da maioria da população. Quiseram todos a desordem e a revolução. Vão ficar fartos disso. Disse Nosso Senhor em 1º de junho de 1882. Em 25 de outubro de 1881, Nosso Senhor se queixa. Anuncio um terrível castigo para aqueles que revesti de um caráter sagrado e enchi de graças. Perseguem minha igreja. São muito culpáveis, não todos, mas muitos, a maior parte. Conheço seus desígnios, conheço seus pensamentos. Vejo a fraqueza se apoderar de meus padres, a um ponto assustador. A maior parte não são do lado real, são do lado que planta nessa pobre pátria o estandarte colorido de sangue e de terror. Há alguns deles que trabalham debaixo dos panos, aguardando a ocasião de tirar as vestes sacerdotais, para melhor lançar o horror e a abominação entre as pessoas. Escândalos passarão sob vossos olhos. É preciso esperar de tudo. O coração da igreja não é mais que uma ferida ensanguentada. Hoje em dia o crime é levado até o pé dos altares. Digo aos amigos de Deus para se prepararem e redobrarem a oração, porque tudo está a ponto de grandíssimas dores, mas os amigos de Deus estão prevenidos. Todos os amigos da cruz têm uma proteção reservada pelo Santo dos Santos e sua Mãe Amantíssima. Ai do padre que não reflete mais na imensa responsabilidade que terá em prestar contas a mim. E os pastores da igreja, os bispos, que serão deles em sua fé, o maior número está pronto a deixar sua fé para salvar seu corpo. A dor que causam à igreja nunca será reparada. Em pouco tempo, os pastores da igreja terão difundido por toda parte os escândalos e terão dado o último golpe de lança na Santa Igreja.
Em seguida, o Senhor me fez ver o número de apostasias na hora do acontecimento fatal. Serão os ministros do bom Deus os primeiros, não todos. Esse castigo faz abrir o céu, e o Deus de vinganças aparece com os traços da justiça. Jamais vi tão de perto a cólera de Deus. Mas ai dos pastores que abandonam o rebanho. Agora, Maria Júlia anuncia a profanação das santas espécies. Serão lançadas na lama. Isso se realizou com efeito. De todos os séculos decorridos, nenhum se terá parecido com essa época. E São Miguel diz: não espereis mais nada, absolutamente nada dos homens. Os templos de Deus, em que o inferno fez sua residência e seu acampamento de leis. É tempo de erguer os olhos em direção ao céu, porque em todos os cantos da terra vai encontrar-se anticristos, como no tempo do juízo final, que percorrerão toda a terra para perverter. Durante um espaço de tempo muito longo, a Igreja deve permanecer privada de toda a oração, de todo ofício, exilada de Deus e dos santos. Também possuem o desígnio de tirar de todos os santuários, todos os crucifixos e as estátuas dos santos, e de jogá-los num lugar profano, para quebrá-los com alegria. Ela anuncia que durante um tempo, os fiéis não terão mais Lourdes para curar seus males, mas o Senhor vai fazer por toda parte milagres, mais numerosos que no tempo de sua vida mortal. A esses milagres, jamais oposição maior terá existido sobre a terra. A corrupção e o veneno espalharão o seu fedor, e a minha santa Igreja será submetida a ultrajes que farão chorar o céu e a terra. Ele anuncia a introdução dos inimigos da Igreja em seu seio. Em breve eles vão entrar, ter o poder de tudo, e isso significará a liberdade do mal. Ela anuncia frequentemente que os inimigos da Igreja vão penetrar em seu seio e cometer horríveis escândalos e cravar a espada no coração da Igreja. Não haverá devastação maior. Ela assiste um diálogo entre Nosso Senhor e Lúcifer, e o último replica: eu atacarei a Igreja, eu derrubarei a cruz, eu desanimarei o povo, eu depositarei no coração uma grande fraqueza na fé. Haverá uma grande negação. Eu me tornarei por algum tempo o mestre de todas as coisas. Eu terei todos sob o meu império, mesmo o vosso templo e os vossos todos inteiros. São Miguel diz que Satanás por algum tempo terá posse de tudo, e ele reinará plenamente sobre todas as coisas. Que todo o bem, a fé, a religião, tudo descerá à tumba. Satanás e os seus triunfarão alegres, mas, após este triunfo, o Senhor tomará os seus e reinará e triunfará sobre o mal, fazendo sair da tumba a Igreja defunta, a cruz abismada. Eis a minha espada flamejante. Eu quero dar parte aos meus amigos do Sagrado Coração e oferecer-lhes esta espada para o combate, porque a hora não está longe de vós, todos, povo fiel. Será necessário pegar nas armas da fé e da coragem para lutar contra a implacável perseguição do inferno, contra a vingança dos homens. Em 25 de outubro de 1881, vós estáis a ponto de ver aqueles que governam a Igreja dar suas vidas, forças, àqueles que vão estabelecer um governo fatal, fechar os santuários, entregar as desordens do inferno. E em 26 de outubro de 1882, Nosso Senhor anuncia um cisma na Igreja da França com Roma. O coração da diocese de estará em uma revolta que não se pode pacificar. O bispo de, como os outros, não se submeterão às ordens do pontífice romano, quando a potência dos homens mortais, homens sujos, corrompidos, ameaçados de morte terrível, quando esta potência for ordenar em todo o reino uma religião nojenta.
Vejo somente um pequeno número entrar nesta religião, que fará tremer toda a terra. Do alto de minha glória, vejo entrar nesta religião culpável, com pressa infâmia e sacrilégio. Vejo entrar aí bispos, e vendo estes bispos, muitos, meu coração é ferido de morte, e em seguida deles o rebanho todo inteiro de se precipitar na danação do inferno. Meu coração é ferido à morte, como no tempo da minha paixão. Outros caminharão seguindo estes bispos da França. Se eu vos disser que para fundar esta infâmia e maldita religião, os bispos, os padres não esperarão o segundo chamado para ir. Vós sabeis bem, meus filhos, que meus bispos e meus sacerdotes não serão aqueles pelos quais eu destino para ressuscitar vossa pátria. Haverá muito pouco por ele, serão contra o rei. Maria Júlia anuncia que no tempo da última crise haverá um grande número de almas possuídas pelo espírito infernal e que será necessário um grande número de penitências, mortificações aos sacerdotes da igreja, e o céu os submeterá a esta dura prova. E ela junta: quando a oração da igreja mandar sair ao espírito infernal, que não se esqueça jamais de estar revestido da cruz, que é arma invencível, e coloca por terra e impõe sua entrada nos infernos. Nosso Senhor responde: minha filha, os pecadores são numerosos e muito culpáveis, abusaram das minhas graças. Aqueles, sobretudo, que têm à sua disposição o meu corpo adorável e o profanam? Não, eu não posso mais perdoar. É necessário que a justiça seja satisfeita. Muito em breve vós tereis necessidade de toda a vossa fé.